26 de dezembro de 2023. E aí, como que foi o seu Natal? Você teve que se deslocar de um município para outro para fazer a ceia junto com os seus familiares? Conta aí nos comentários, será muito bem-vindo, eu daria atenção a todos. Vamos lá, a passagem de avião em 2023 encareceu, os voos populares, os voos domésticos encareceram muito. É a maior alta, né, em 2023, a alta acumulada no preço das passagens de avião dentro do território brasileiro, teve um aumento de 35%. Esse aumento representa o maior aumento nos últimos 13 anos. Tem vários motivos, alguns deles, segundo a matéria publicada na Record, em decorrência de muita demanda e também questão com preço de combustível. Mas, seja como for, é bem contrária à previsão ou à promessa do presidente Lula, dizendo que o pobre voltaria a viajar de avião novamente. Infelizmente, a notícia que a gente traz aí com bastante tristeza, né? Porque quem torce contra o governo, porque não é o do seu partido, também está fazendo algo errado. A gente torce para que as coisas deem certo. Mas infelizmente essa é mais uma promessa, né? Que ela, em vez de ser cumprida, foi feita exatamente ao contrário. Vamos voltar novamente para o Brasil, mas eu tenho umas informações para atualizar com vocês também a respeito da Ucrânia e a respeito daquele país lá onde moram os judeus, que eu estou proibido de falar o nome. É o seguinte, já vou falar também sobre a Jéssica, né, sobre o Whindersson Nunes e também sobre os acontecimentos aí depois dessa situação trágica. É o seguinte, no último vídeo em que eu falei a respeito da Ucrânia, eu trouxe a informação aqui de que a Ucrânia fez um apelo para os outros países, dizendo que já estão escassos os recursos para suprimentos e até munição, e que a Ucrânia não tem como segurar mais, ou melhor, manter aquela contraofensiva. E aí se coloca numa posição de defesa. Mesmo assim, as atividades continuam, né? Não teve muita mudança aí na linha do fronte ainda, mas nesses últimos dias a Ucrânia trouxe sérios prejuízos para a Rússia, né, explodindo um enorme navio de guerra, derrubando um caça, e alguns mísseis também foram interceptados, além de dezenas de drones russos que foram destruídos pelo sistema de defesa da Ucrânia. Então essas são as informações mais atualizadas que nós temos. Já o outro país lá do Oriente Médio, onde a maioria da população formada por judeus, já expliquei que eu não posso falar o nome do país mais, né? Então, o que acontece? O país, né, que está fazendo essa ofensiva lá naquela faixa, informou que só tem orçamento, dinheiro, para manter a ofensiva lá na faixa até fevereiro. Os recursos financeiros estão acabando. Provavelmente precisarão também de apoio internacional. Já estão tendo, mas quem faz a parte pesada, quem faz a parte dura mesmo, quem assume os custos maiores é exatamente quem está na frente de batalha, e no caso é aquele país sozinho. Vamos agora para a questão da Venezuela. O Reino Unido, tá? A Grã-Bretanha, o Reino Unido, anunciou, né, o envio de um navio de guerra que ficará ali no litoral da Guiana. O chefe do exército da Venezuela repetiu o mesmo discurso de quando os Estados Unidos fizeram um exercício aéreo ali naquela região de Essequibo. Ele disse que a Inglaterra está, ou melhor, o Reino Unido, né, está invadindo a soberania da Venezuela. Entendamos que há um pouco de burrice e mau caratismo também nisso, porque o início desse conflito é
um ensaio, né, um anúncio de que a Venezuela invadiria outro país, né? Se isso não é uma ameaça à soberania, o que é então um exercício militar da Grã-Bretanha e também a presença de um navio de guerra da Grã-Bretanha no litoral da Guiana? Se independente do motivo que seja, está no litoral da Guiana e não no litoral da Venezuela. Então, não há ameaça de soberania nenhuma. Se você discorda disso, pode comentar aí também. Depois de um tempo, enfim, o Whindersson Nunes veio a público, gravou um vídeo comentando sobre o final trágico da fake news, da história da fofoca criada pela Choquei, onde envolvia o Whindersson Nunes com uma menina de Minas Gerais, a Jéssica, e vocês já sabem o que aconteceu. No vídeo, o Whindersson Nunes lamenta muito, se coloca à disposição da família e também fala a respeito da necessidade de uma criação, ou melhor, da criação de uma lei que pode até ter o nome de Jéssica, assim como existem diversas leis que têm nomes de pessoas relacionadas a um fato, né, em torno daquela lei, do texto daquela lei. Porém, o Whindersson Nunes fala a respeito de uma lei para punir sempre o topo da pirâmide, aquele que tem lucro com a veiculação de uma mentira a respeito de qualquer pessoa. Lembrando que quem tem lucro com a veiculação de um conteúdo como esse, é o caso da Jéssica, primeiramente a Choquei, né? Primeiramente a Choquei, e uma porcentagem que é bem menor, que fica com as redes sociais que foram usadas pela Choquei para divulgar, para disseminar uma notícia falsa. Então, mas quando o Whindersson Nunes fala do topo da pirâmide, seria aquele que ganha mais. Então ele não está se referindo às redes sociais, e sim a quem lucrou mais, que é, no caso, a Choquei. Falando nisso, a Choquei não só bloqueou os comentários no seu Instagram, como parou de publicar conteúdo. A situação está bem complicada. Tem um detalhe importante para a gente finalizar esse vídeo, é uma reflexão a respeito desse caso. Há pouco tempo, um comentarista, blogueiro, chamem de que quiser, chamou um político de gordo, né? E isso lhe rendeu processos seríssimos, né? Não, pagou muito caro por ter chamado um político de gordo. Agora, no caso da Jéssica, uma menina comum, como qualquer outra pessoa do Brasil, que não faz parte do círculo político, né? Que não tinha influência no governo, como que nós podemos achar que por ela não ser parte do governo, por ela não ser poderosa, né, ela poderia ter tido a sua vida invadida dessa maneira e não haver nenhuma punição? No vídeo em que eu fiz anteriormente, reportando o final trágico dessa história, tiveram pessoas lá que comentaram, né? Pessoas comentaram lá dizendo que a Choquei não tem nada com isso, que é um absurdo, tá querendo, discurso de ódio, você tá querendo colocar a população brasileira contra a Choquei. Apareceu um monte de defesas. A explicação disso é muito fácil. As mesmas pessoas que estavam defendendo a Choquei são pessoas que defendem Lula e Janja com unhas e dentes. Por que isso? Defendem por quê? Porque a Choquei tem uma relação aí muito próxima mesmo a essa gente, né? Então, quando um companheiro comete algo errado, aí os fãs dos companheiros vão tudo lá defender, independente de qualquer coisa, né? Porque quando um cara chamou um poderosão de gordo, ele se lascou, entendeu? E eu nem tô levando o mérito aí se tá certo ou errado. Mas agora, o caso de Jéssica foi muito mais grave. Foi muito mais grave. Eles criaram uma história, uma novela envolvendo pessoas reais, né? Um relacionamento dela com o Whindersson e tal. E quando ela pediu, e quando ela implorou para que eles parassem com isso, eles zombaram dela. Então,
Realmente concordo com o Whindersson, muito boa a sua colocação, há realmente a necessidade da criação de uma lei. Mas será mesmo que haverá interesse por parte dos nossos legislativos, né, os poderes constituídos, né, que estão aí em defesa do Estado Democrático de Direito? Será que eles estão mesmo preocupados com Jéssica ou com as Jéssicas desse Brasil? Ou só estão preocupados mesmo em defender quem foi chamado de gordo?